Olá, estudante do 8º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel e vim aqui para conversar hoje sobre álgebra, aquela partezinha da matemática que pode ficar um pouco mais pesada para você, porque entram as letrinhas, né? Mas não dá nada não. Juntos a gente vai ver como tudo isso tem um processo de resolução e você vai dar conta direitinho das coisas que nós temos para fazer hoje aqui na nossa aula. Vamos lá! Vamos fazer aqui, ó, efetuar a potenciação dos monômios. Monômio é aquele termo único, né? É um termozinho, é um bloquinho que tem o coeficiente numérico ali e tem a parte literal, né? Então tem um númerozinho na frente e tem uma letrinha junto, tá? Potência é aquela operação básica da matemática que você repete os fatores iguais. Então, nós vamos juntar esses dois conceitos para resolver as atividades desta aula. Como podemos utilizar a potenciação de monômios na resolução de situações envolvendo geometria? Meu Deus, agora a gente vai falar de potência, geometria e álgebra. A gente vai fechando o pacote. Tudo que você vai sabendo um pouquinho, a gente vai fechando, tá? E na geometria, você vai ver que a potência entra lá no estudo das áreas. Olha só. No cálculo de áreas, vamos indicar a área de cada quadrado, escrevendo a potenciação de monômios. Depois, resolva as potências que você escreveu. Por que nós vamos falar só da área do quadrado? Porque é nela que aparece a potência aqui, tá? Aparece aquele quadrado, porque é o lado vezes lado. Como o quadrado é uma figura geométrica que tem lados iguais, lado vezes lado, lado ao quadrado, né? A repetição de dois valores, dois fatores iguais no cálculo dessa área. Para determinar a área do quadrado, fazemos área igual a L ao quadrado, sendo que L é a medida do lado. Nesse quadrado do exemplo, o lado mede 6AB, coeficiente numérico, parte literal, tá? Então, eu tenho duas letrinhas aqui, A e B. Substituindo o L, que é a medida do lado desse quadrado, por 6AB, elevando ao quadrado, acabou a parte da geometria. Apliquei a fórmula da área. Agora, eu vou fazer a parte da continha, não esquecendo que eu tenho uma potência de um número e uma potência de duas letras. Distribuindo aqui o expoente 2, o 6 elevado ao quadrado, o A elevado ao quadrado e o B elevado ao quadrado. Todo mundo que estava dentro daquele parênteses, dando 36A ao quadrado, B ao quadrado. É a representação da medida da área desse quadrado. Certinho? Mais um pouquinho aqui, ó, vamos fazer o mesmo processo. Só que agora eu não tenho mais um valor inteiro no meu coeficiente ali, numérico, eu tenho uma fração. Como é que funciona o quadrado ou a potência nas frações? Outro detalhe, as letras, o coeficiente, a parte literal, x e o y, eles também têm expoentes. Como é que eu vou trabalhar a potência de uma potência? Regrinhas que você precisa sempre estar lembrando. Elevando ao quadrado aqui todo o lado do meu quadrado, né, da figura do quadrado. Então, recebe o quadrado, a fração 2/3, o x à quarta e o y ao quadrado. Todo mundo está dentro do parênteses, todo mundo ganhou o quadrado. Quadrado de 2/3, o quadrado do 2, 4, o quadrado do 3, 9. X à quarta ao quadrado, dois expoentes. Como é que nós desmanchamos esses dois expoentes? Multiplicando os dois. 4 vezes 2, 8, e aqui 2 vezes 2, 4, tá? Importante, então, lembrar dessa regrinha da potenciação. Nesse terceiro exemplo, o quadrado tem um lado 10t ao cubo. Então, agora você já sabe tranquilamente, já sei fazer a potência do 10 e já sei fazer a potência quando a letra tem um expoente. 10 elevado ao quadrado, 100. E 3 ao cubo ao quadrado ainda, dois expoentes, multiplica 10 elevado à sexta. Tranquilo? Então, rapidinho aqui, retomamos as potências numéricas, de número inteiro, de número fracionário e das letras, né? Quando eu tenho potência de potência, como é que eu trabalho ali as propriedades da potência também. Continuamos.
Neste desafio é o que você vai responder, vai fazer aí, prestando atenção direitinho. Copia esse enunciado, vou ler para você e você vai copiar aí e vai resolver. Márcio desenhou um quadrado e disse que seu perímetro, informação importante, é igual a 36y. Qual será a área do quadrado que Márcio desenhou? Não sei a medida do lado. Para saber a área, preciso da medida do lado. Da onde que ela vai sair? Pensa aí direitinho, copia com capricho, que a gente já volta e corrige.
Percebeu da onde que vai sair esse valor do lado? Daquela informação importante que o enunciado te deu, o perímetro. Então, é importante na geometria você ter clareza desses dois conceitos, do perímetro, o que ele é, e da área, o que ela é. Olha aqui. O perímetro é a soma de todas as medidas dos lados de um polígono, tá? Perímetro, contorno, certo? Como temos um quadrado, 4 lados, e os 4 lados têm a mesma medida. Portanto, é a multiplicação da medida dos 4 lados ou a soma da medida dos 4 lados, né? 4 vezes o lado ou a soma dos 4 lados, que tem que dar esse 36y. Para frente. Se o perímetro é 36, temos 4 lados iguais, então é só dividir o 36 por 4, né? Ou ir lá na tabuada do 4 e procurar onde que está o 36. Está lá no 4 vezes 9. Então, a informação numérica eu já descobri. E o y? Eu vou dividir o y em 4 partes iguais também? Claro que não. Eu estou colocando o y, ele acompanha esse 9, porque você já sabe que a soma de monômios só acontece quando a parte literal é a mesma, né? Então, 9y para todos os 4 lados desse quadrado. Conhecendo o lado, consigo calcular a área. 9y ao quadrado, o quadrado foi distribuído aqui para o 9, também foi para o y, porque está tudo dentro do mesmo parênteses, então o quadrado de todo mundo. 9 ao quadrado, 9 vezes 9 é 81, y ao quadrado continua representado ali por y ao quadrado. Não foi tão difícil, não é mesmo? Então é importante você ter a clareza dos conceitos, saber aplicar a ferramenta certinha, operar essa ferramenta direitinho, que é sucesso com certeza. Vamos para frente. Nessa segunda atividade dessa aula, Paulo comprou um terreno baldio. Sabe aquele terreninho que fica do lado ali? Que às vezes fica incomodando, criando mato? Resolveu comprar. Ao lado do seu, pois pretende fazer nessa nova superfície uma área de lazer. Fazer um quintalzinho maior. E está representado na figura aqui, né? Então, o terreno que o Paulo vai comprar, o terreno do Paulo vai ficar desse tamanho aqui. Temos duas figuras diferentes. Um retângulo de base 7 e altura x ao quadrado. E do ladinho, um quadrado de lados x ao quadrado. Você vai precisar colocar essa figura aí na sua cópia também, tá? De acordo com as dimensões do desenho, determine a expressão algébrica que representa a área de todo o terreno de Paulo. Então, com calma aí, copia tranquilamente, já vai pensando na sua estratégia. Vai fazer tudo junto, o retângulo com o quadrado? É uma possibilidade. Vai fazer separado, primeiro a área do retângulo, e depois a área do quadrado, e daí faz o que com as duas? Pensa direitinho e vamos corrigir na sequência.
Qual foi a estratégia que você escolheu para resolver? Eu vou mostrar uma e vou falar da outra também. Ah, e qual estratégia? Como tem duas? Lembra que eu falei que nós podíamos fazer o quadrado separado do retângulo ou a figura toda? Então, vamos pensar junto aqui. Para determinar a área do terreno, vamos calcular a área do retângulo mais a área do quadrado. Então, primeiro vamos fazer separado, um de cada vez. A área do retângulo. Vou tampar aqui o quadrado para você enxergar. Ó. O retângulo é esse verde mais escuro, então ele tem uma base 7 e ele tem a mesma altura do quadrado, que é x ao quadrado. Por isso, 7 vezes x ao quadrado. Letra e número, não posso multiplicar, então represento os dois valores nessa resposta, por isso 7x ao quadrado. Área do quadrado, ó, a partezinha verde mais clara, x ao quadrado embaixo, x ao quadrado do ladinho, então a base e a altura são iguais, é um quadrado. Área do quadrado, lado ao quadrado, x ao quadrado novamente, então são dois quadrados ali, dois expoentes, vamos sempre reforçar as propriedades da potência. Nesses dois expoentes, multiplicamos x à quarta, que é 2 vezes 2. Como eu quero a área total, eu tenho que somar esses dois pedacinhos. Então, a área total, 7x ao quadrado mais x à quarta. E por que eu não deixei num monômio? Por que não tem um bloquinho só? Tem duas partes essa minha resposta. Porque nós não encontramos dois termos com parte literal semelhante. Ai, professora, mas as duas têm x. Ok, as duas têm x, só que um x é quadrado e o outro x é expoente 4. Então, isso faz com que elas não sejam iguais, tá? Elas não são semelhantes, tá bom? Por isso, ficou aqui representado dessa forma, 7x ao quadrado mais x à quarta. Como seria se você tivesse escolhido fazer tudo de uma vez só? Você tinha que mostrar essa soma aqui, primeiro de tudo. Então, essa base, 7 mais x ao quadrado, isso você vai colocar dentro de um parênteses, estamos conversando agora. E vai multiplicar por x ao quadrado. E essa multiplicação seria distributiva. Vamos imaginar aqui, ó, x ao quadrado vezes 7, 7x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado, multiplicação de potências de mesma base, repete a base, soma o expoente. X à quarta, ok? Ia dar na mesma. Vimos então nesta aula, potenciação de monômios é uma multiplicação de fatores iguais, onde cada fator é um monômio também, certo? Que podemos representar geometricamente a potenciação de monômios, efetuando o cálculo da área de um quadrado. Fico por aqui, espero que a nossa aula tenha sido bem valorosa para você, como foi para mim. Um beijo e até a próxima!